Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, hoje novamente, mais uma revisão e agora nós vamos revisar o conteúdo de História. Então, vamos lá? Cite as principais características do Brasil rural. Bom, assim como em Geografia, nós estudamos que características do Brasil rural está ligada às atividades econômicas realizadas nele, né? Então, são características do Brasil rural: as plantações, a criação de animal, as moradias mais afastadas umas das outras, certo? Então, isso são características do Brasil rural, ou seja, aquelas características das pessoas que vivem no espaço rural, na zona rural. Características do Brasil urbano. Quais são as principais características do Brasil urbano? Bairros mais povoados, avenidas pavimentadas e movimentadas, aglomeração de pessoas e de moradias. Então, isso são características da cidade, não é verdade? Nós já vimos que nas cidades, as avenidas, as ruas, elas são muito mais movimentadas do que no espaço rural. Então, enquanto o Brasil rural tem características mais específicas da sua localidade, o Brasil urbano também tem características mais específicas. Então lá, 2. Em 1500, quando uma expedição portuguesa desembarcou no litoral do Brasil, quem já habitava essas terras? Então vamos lembrar, quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Né? Como era o nome daquele povo que quando os europeus chegaram aqui e os viram e pensaram que havia chegado nas Índias, deram o nome deles de índios. Então, quem eram os primeiros povos que habitaram o Brasil? Os índios, porque por causa de um engano, né, dos europeus, eles achavam que tinha chegado nas Índias. Então, eles deram o nome daquele povo que vivia aqui de índios, tá certo? 3. Qual foi a primeira atividade econômica dos portugueses ao desembarcarem nas terras brasileiras? Nós não estudamos na geografia, nós não estudamos o extrativismo. Então, a primeira atividade econômica que os portugueses realizaram aqui no Brasil foi o extrativismo vegetal. Eles tiravam o pau-brasil da natureza, que era uma madeira com a qual eles usavam para fazer uma tinta vermelha. Eles tiraram esse pau-brasil, eles extraíram o pau-brasil da natureza em benefício deles. Então, a primeira atividade realizada pelos europeus aqui nas terras brasileiras foi o extrativismo do pau-brasil, certo? Então, vamos lá. Questão 4. Até que data os portugueses mantiveram a extração do pau-brasil? Bom, crianças, eles chegaram aqui em 1500 e eles mantiveram essa extração até o ano de 1530. Então, eles mantiveram a extração do pau-brasil durante 30 anos. Imagina a quantidade de pau-brasil que tinha aqui no nosso país. 30 anos extraindo da natureza o pau-brasil. Então, até o ano de 1530, certo? Aqui, o que eram as capitanias hereditárias? Então, a tia explicou para vocês, bem no início, quando nós começamos o segundo semestre, que capitanias hereditárias eram lotes de terras que eram passados por herança de pai para filho. Então, os lotes de terra dados pelo rei, né, e que eram passados como herança de pais para filhos. Isso eram as capitanias hereditárias. Questão 6. Complete. O local onde ocorria a produção de açúcar é conhecido como... Então, presta atenção, crianças. Lembra quando a tia explicou sobre a escravidão, que ela falou que os escravos trabalhavam nos engenhos? Os engenhos são o local onde se produz o açúcar. Então, o local onde ocorre a produção do açúcar e onde os escravos trabalhavam se chamavam engenhos, tá? Bora para a próxima página. Questão B.
Nome do cultivo exclusivo de um único produto agrícola. Deixa a tia lembrar vocês uma coisa. Quando a tia fala em cultivo de muitos produtos, a tia está falando de cultura, tá? Então, quando a tia fala em mono, a tia está falando de uma. Então, o cultivo de um único produto é uma monocultura. Ai, tia, eu não vou lembrar essa palavra. Só se lembrar, uma sílaba não é monossílaba? É. Uma fase não é monofase? É. Então, uma cultura, o cultivo de uma única coisa, de um único produto, é monocultura, certo? Então, o nome do cultivo de um só produto é monocultura. Então, vamos lá. Questão C. As comunidades formadas em meio às matas pelos escravos fugidos chamavam-se. Lembra que a tia explicou assim, que devido aos maus tratos, muitos escravos fugiam das fazendas, fugiam dos seus senhores e criavam comunidades no meio do mato. E a essas comunidades eles chamavam de quilombolas ou quilombos, tá certo? Comunidades eram chamadas de quilombolas ou quilombos, tá? Questão 6. Marque com um X as alternativas verdadeiras. Em 1888, a escravidão teve fim no Brasil? Sim, graças a Deus, em 1888, a princesa Isabel assinou uma lei que punha fim à escravidão no nosso país. Letra B. Muitos descendentes de africanos continuavam escravizados? Não, né? Então, assim, ó, graças a Deus, com o fim da escravidão, os descendentes dos africanos foram alforriados, receberam a alforria, a libertação. Questão C. Muitos africanos, depois da libertação da escravatura, foram morar nas comunidades quilombolas? Sim. Por quê? Porque eles estavam acostumados a trabalhar só para o seu senhor, sem ganhar nada, então ele não sabia outra forma de viver. E aí, a única saída que ele viu foi se refugiar nas comunidades quilombolas. Letra D. Atualmente não existe mais nenhuma comunidade quilombola no Brasil? Errado. Ainda existe sim. Ainda existe comunidades quilombolas no nosso país. Aqui no estado de Goiás mesmo tem uma comunidade quilombola, certo? Eu agora não me recordo o nome, mas eu vou procurar o nome direitinho e falo para vocês, tá bom? Letrinha E. Atualmente, diversos aspectos da cultura de origens africanas estão presentes em nosso dia a dia. Verdadeiro, né, crianças? Muitas coisas que nós fazemos hoje em dia são advindas da cultura africana. Tia, um exemplo, comer feijoada é um exemplo. Outro exemplo, tia, usar adereços de cabeça, né? Usar tipo turbantes, tipo essas tiaras que tem nó. Então isso aí são advindos da cultura africana. A questão 7 é uma questão de resposta pessoal. A tia pediu assim, ó, observe as imagens. Aqui nós estamos vendo o Brasil urbano. E aqui, aqui nós estamos vendo o Brasil rural. E aqui nós estamos vendo o Brasil urbano. Faça abaixo a listagem daquilo que pode ser observado nas duas paisagens. No Brasil rural, o que pode ser observado, crianças? No Brasil rural, nós podemos observar o quê? Ruas sem pavimentação, sem sinalização, né? Vegetação típica da área urbana, ausência de moradia, presença de vida animal. Então, assim, a gente pode ver isso na imagem do Brasil rural. Na imagem do Brasil urbano, o que a gente pode ver? Avenidas pavimentadas, sinalizadas, prédios, não é verdade? Iluminação pública e uma série de outros elementos aí. Então, você vai citar o que você pode observar nas paisagens aí. Quais as vantagens e desvantagens de cada uma das estradas mostradas na figura?
Aí você vai falar, qual a desvantagem dessa paisagem aqui, dessa estrada? Ah, essa é a desvantagem dessa estrada aqui, é o quê? A avenida não é pavimentada, né? A estrada de chão, pouco movimentada, não tem risco de acidente, mas é cheia de buracos e poeiras. Enquanto essa daqui é uma avenida pavimentada, sinalizada, o fluxo de veículos se dá mais rápido, mas ela pode ser perigosa devido aos acidentes com automóveis e pedestres, tá certo? Então você vai mostrar. E aí a resposta é pessoal, fica a seu critério, tá bom? Meus amores, a tia espera ter podido ajudar vocês e qualquer coisa, só perguntar para a tia Tânia que ela responde, tá? Beijo, fica com Deus.